não tem tanto tempo. Então, é o seguinte, como eu estava dizendo para vocês, quem era o representante ali, quem presidia a Assembleia Geral da ONU, nesse contexto, até ele foi um dos candidatos ao Prêmio Nobel, tá, da Paz, foi o político o Oswaldo Aranha. Ele era um político, tá, gente? Formado em Direito, mas ele apoiou Getúlio Vargas, certo? Ele era uma das frentes que queria depor o Washington Luiz, aquela frente que fez toda a Revolução de 1930, certo? Ele foi ministro da Fazenda do Getúlio Vargas e aí ele acabou sendo embaixador, né, durante um tempo. Ele vai falecer em 1960, quando o JK, o Juscelino Kubitschek, ganha como presidente, ele volta para a ONU também. Certo? Então, ele está lá na ONU no período em que Getúlio está no poder e depois, quando o JK também se torna presidente, ele também ele vai presidir a Organização das Nações Unidas. Muito bem. Então, em 48, cria-se o Estado de Israel. Tá? Então, a gente vai ver o movimento sionista do século XIX, a gente vai ver depois da Primeira Guerra Mundial a Declaração de Balfour acontecendo, e aí, em 47, a ONU faz um planejamento que, no fim, não sai de acordo como era o objetivo, criar o Estado de Israel versus o Estado da Palestina, cria-se o Estado de Israel. Na criação do Estado de Israel, lá na apostila de vocês, na página 54, tem um mapa. E eu quero dizer para vocês que é o seguinte, o Estado árabe ficou com 42% contra 56% o Estado de Israel. Ou seja, entendam que essa divisão, ela ainda houve uma supremacia judaica, ou seja, um território que historicamente estava sob domínio árabe-palestino, dividido, cria-se o Estado de Israel, e aí, quando se faz a divisão, não se faz 50% para um e 50% para outro, se faz 42%, 42,9% para árabes palestinos e 56,5% para o povo judeu, certo? E aí Jerusalém torna-se uma região internacional, certo? Então, nós temos que perceber que a partir de 30, esse movimento, o movimento nazista, ele apoia o sionismo lá do século XIX, certo? Então, em 33, com a chegada do Hitler ao poder, o Hitler vai apoiar, certo? Esse movimento sionista, né? Ou seja, a retomada para que o povo judeu saia da Europa. Qual é o objetivo? Literalmente, tá, gente? O que eu vou falar agora é se livrar do povo judeu, certo? Esse é o objetivo deles. Aí, lá na página 55 da apostila de vocês, vai falar ali da violência que vai eclodir, né, durante esse período. Então, para mediar os conflitos, eles tiveram que a Grã-Bretanha, então, só para a gente poder entender, quando tem a criação do Estado de Israel, a Grã-Bretanha, ou seja, os ingleses, estão lá, como se fosse uma leve possessão, ou seja, o imperialismo ainda não acabou. Então, a Inglaterra ela tem uma interferência meio que direta nesta região. Quando a ONU cria o Estado de Israel e a região começa a pulverizar conflitos, porque o que acontece? Não há uma aceitação do povo palestino. Não há a Síria, a Jordânia, o Egito, eles não aceitam a criação do Estado de Israel. Então, o negócio vai ferver, é um barril de pólvora, tá? E até os dias atuais. Então, o que vai acontecer? Os ingleses que estavam lá, olha aqui, ó, eles eram no pé, eles não aguentaram a pressão. Eles bateram em retirada. Então, os ingleses bateram em retirada, certo? E aí até foi chamada a ONU, né? Foi convocada a ONU para que a ONU tivesse até lá para que amenizasse esses ímpetos,
certo? Então, 48, 49, o bicho pegou, não houve aceitação. A ONU teve que interferir de forma direta nesta região para que pudesse acalmar esses ânimos. Somente acalmar os ânimos, né, gente? Então, 11 de junho de 48, houve um cessar-fogo, mediante uma intervenção direta da ONU, tá? Mas o Egito não aceitava. Tá? Aí contou com o apoio da Síria, contou com o apoio da Jordânia, e nós vamos ter ali, entre o Egito e Israel, nós vamos ter o Canal de Suez, e o Canal de Suez, ele tem uma participação efetiva dos ingleses, certo? E o que vai acontecer? Quem está no poder no Egito vai nacionalizar o Canal de Suez, ou seja, vai ter mais um conflito. Ameniza-se ali em 48 e 49, ameniza-se, uma trégua. Em 56 o bicho vai pegar. Por quê? Porque vai ter um movimento chamado Pan-Arabismo, um movimento que vai fomentar e vai ter uma discussão para a criação de um Estado palestino, ou seja, para que eles tenham seus direitos aí garantidos, assim como esse discurso judeu é muito forte, o discurso palestino também da criação do Estado também vai se estabelecer. O presidente, quem estava no poder, que é o Nasser, no Egito, vai nacionalizar, gente, o Canal de Suez. O Canal de Suez foi construído no século XIX, né? Então, ele era importantíssimo, certo? Vai ligar aí o comércio entre os países do Oriente para não fazer o périplo africano. Então, passa pelo Canal de Suez. Eu não preciso fazer o périplo africano, não preciso contornar o continente africano para comercializar. Né? Ao final ali das obras do Canal de Suez, ficou como propriedade da França e do Egito. Aí depois a Inglaterra teve participação, como se o Egito tivesse vendido algumas ações, vamos dizer ali, e a Inglaterra tinha uma participação, então era França, Inglaterra e Estados Unidos como participação ali nesse Canal de Suez. Então, a nacionalização do Canal de Suez criou um outro conflito, né, em 56, por conta dessa situação. Então, nacionalizar não agradou a França, não agradou a Inglaterra, tá? E aí começa mais uma região. Aí, detalhe, além de nacionalizar, olha o que o Egito fez, proibiu que Israel utilizasse, tá? Então, começou um problema ali que era um problema diretamente com Israel. Muito bem. Só que esse conflito vai fazer com que Israel ganhe o conflito. Tá? Então, nós vamos ter um conflito ali entre o Egito e Israel vai conquistar todas as terras do Sinai, da faixa de Gaza, certo? E aí, os países começaram a se aliar com os árabes, certo? Então, houve aí uma aliança com o povo contra Israel, certo? Nós vamos ter aí, gente, uma coisa que é o seguinte, a União Soviética e os Estados Unidos, elas vão entrar aí nesse conflito, é Guerra Fria, certo? Então, a União Soviética vai apoiar o povo árabe, certo? E os Estados Unidos vai apoiar o Israel. Né? Quem tiver a oportunidade de assistir um documentário chamado Fahrenheit, tá? Que é do mesmo autor de Tiros em Columbine, tá? É um documentário, não é tão, não sei se é 2004, é um documentário que não é tão recente agora, mas é um documentário interessantíssimo. Fahrenheit é o nome do documentário, tá? Quem tiver oportunidade, assiste esse documentário, porque vai mostrar o governo do Bush, né? Apoiando, em termos de armamento, Israel. E por que vai mostrar tudo isso? Porque é o mesmo que vai ter um discurso, certo? Qual é o discurso desse governo? É o discurso que Israel está produzindo arma nuclear. E aí o que acontece? Eles vão
até Israel é o mesmo país que arma Israel, que tem um negócio bem estabelecido ali com Israel, bem claro, e depois vão invadir Israel para dominar esse território, porque é uma região petrolífera. Então, é muito interessante o documentário, vale muito a pena vocês assistirem, Fahrenheit, tá? Até para dar subsídios para vocês, e não é um documentário bem bacana de assistir, assim, sabe? Não é cansativo, é muito interessante a perspectiva desse documentário, vale muito a pena assistir, tá? Então, olha só, em 56, então, nós vamos ter, tá, esse conflito a partir da nacionalização do canal de Suez, tá? A União Soviética ela vai bombardear Israel, aí vai dizer que vai continuar bombardeando se Israel não se retirar. Tá? A principal ali, a presença de Israel era o principal motivo do apoio ali que eles davam aos países árabes no Egito. Aí o que acontece? Israel recua, bate em retirada, tá? Ele sai meio como ganhador aí, mas ele bate em retirada ali da Península do Sinai, da região que é dominada por eles. Em 67, isso eu estou falando em 56, em 67 vamos ter a Guerra dos 6 Dias. Essa guerra novamente ali faz com que Israel ganhe boa parte dos territórios, tá, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a partir da Guerra dos 6 Dias, Israel domina quase 80% do território, gente. É muito grande, sabe? É muito... a gente imaginar que a divisão já não foi, vamos dizer, justa, tá? E aí você ainda tem um domínio israelense de quase 80% do território. Nós vamos ter inúmeros refugiados palestinos, tá? Nas regiões vizinhas, por conta do domínio de Israel. O que aconteceu aqui? Meu Deus, a internet está horrível hoje. Tá mesmo? Meu Deus, gente. Vocês estão me ouvindo ainda? Mas saiu tudo aqui para mim, meu Deus. Calma. Eu tô te ouvindo. Pois também tô te vendo também. Olha só, eu não vejo ninguém. Achei. Saiu tudo. Olha, é difícil a minha internet, assim, tipo, dá problema, assim, sabe, durante as aulas. Mas hoje ela foi campeã. Olha só, gente. Então, lá na página 59 da apostila de vocês, vai falar que em apenas 6 dias, de 5 a 10 de junho, daí a denominação do conflito de Israel, venceu e conquistou um vasto território, faixa de Gaza, Cisjordânia, as colinas de Golã, o setor oriental de Jerusalém. Então, ela dominou tudo. Resultado da Guerra dos 6 Dias foi o domínio de Israel a um vasto território, tá? Se a gente pegar um mapa, lá na página 59, que tem um mapa do território ocupado após a Guerra dos 6 Dias, é para a gente se assustar. Nós vamos ter o território de Israel em 1949, marrom mais escuro, e o território ocupado por Israel na Guerra dos 6 Dias. Observem que eles dominaram tudo, certo? Tá? Mas, obviamente, que isso não ia ficar dessa forma, né? Eles não iam conseguir o domínio efetivo de todos esses territórios e os palestinos iriam deixar. Lembrem-se que daí nós vamos ter efetivamente a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos apoiando Israel e a União Soviética apoiando os povos árabes. E na década de 70, que é a guerra do Yom Kippur, o Yom Kippur é o dia do perdão, certo? Para o povo judeu, é um dos dias mais importantes na comunidade judaica, e os palestinos eles vão fazer um ataque justamente nesse dia do Yom Kippur, ou seja, era um dia que eles não imaginavam que seriam atacados. E aí,
na década de 70, nós vamos ter uma grande crise petrolífera acontecendo, é uma crise mundial, vai afetar o nosso país e tudo mais na década de 70. E aí, o que vai acontecer? Como essa região é uma região petrolífera, tipo, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles tiveram meio que, vamos dizer assim, que brecar esse conflito, porque eles ficaram com medo desse conflito criar uma proporção muito maior e eles terem problemas, que problemas seriam esses? Com a questão do petróleo. Como eles estavam vivendo uma crise petrolífera, se essa região aqui, se Israel se embucica e diga, é assim, não tem petróleo mais para ninguém agora, e esse é um problema generalizado. Então, tanto Estados Unidos quanto União Soviética, eles vão trabalhar para que esse conflito não crie uma proporção maior, mas não porque eles estão preocupados com alguma coisa, ali a preocupação deles é porque na década de 70, além dos conflitos acontecendo lá no Oriente Médio, nós temos uma crise petrolífera que é mundial. Então, a crise petrolífera que é o grande cenário aí do que está acontecendo. Então, em 73, que é o Dia do Perdão, que é um feriado religioso mais importante para o povo judeu, tá? Eles pegaram os judeus de surpresa, né? E aí eles retomam parte do território das colinas de Golan, a península do Sinai. Como os israelenses não esperavam esse ataque, os palestinos conseguem parte dos seus parte do seu território, certo? O Estado palestino, tá, gente? A partir de 59, nós vamos ter alguns movimentos, movimento de libertação da Palestina, e aí nós vamos ter uma figura muito importante, que é o Yasser Arafat, tá? Que no primeiro momento ele banca essa questão do... Como é que eu vou dizer para vocês? Desse enfrentamento direto, e depois ele vai remodelando a sua forma de pensar, trabalhando de forma diplomática, tá? Inclusive, em 94, ele ganha o Prêmio Nobel da Paz, em 1994, Yasser Arafat, porque ele vai mudar a sua perspectiva também de pensar, porque o movimento de libertação pela Palestina, ele é um movimento de enfrentamento direto. E aí, na década de 90, o Yasser Arafat consegue fazer com que haja, a partir da diplomacia, essas conversas para que haja mudanças efetivas, né? E aí, por conta disso, tá? Se ameniza a situação nessa região, e ele, em 1994, foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz por conta do seu trabalho feito diretamente lá, certo? Em 2012, a ONU vai aprovar a admissão da Palestina como um Estado observador, certo? Mas não membro, certo? Só Estado observador, né? Mas, apesar dos esforços das organizações internacionais, né, essa paz não chegou ainda na Palestina. Certo? Nós continuamos com a Organização pela Libertação da Palestina, o Estado da Palestina efetivamente não aconteceu, ele é visto como membro observador, mas não é totalmente reconhecido, né? É uma região eminente, é uma região conflituosa, né? Que essa convivência entre muçulmanos e judeus não se dá da forma mais da melhor forma possível. Quem sofre mesmo quem mora lá, né, é a população civil. E algo bem interessante para a gente pensar é o seguinte: você tem dentro dessas regiões petróleo, você tem movimentos em favor de Israel, movimentos em favor dos palestinos, e você tem ainda os grupos terroristas, tá? Estado Islâmico, Hezbollah, tudo dessa região, de domínio dessa região, tá? E tudo está voltado ao petróleo. Então, é uma guerra que a gente chama, é um conflito sectário, conflitos dentro do conflito. Então, a questão religiosa é um plano de fundo para algo muito maior, que é a questão petrolífera. Pessoal, alguma pergunta? Amores? Não, Pro. Não? Ô, Pro. Fala, Duda.
Ah, tá. Eu entendi. Ah, não? Então tá. Alguém queria perguntar alguma coisa, gente? Pro, eu tenho o mapa da onde o povo saiu de Jerusalém, né? E foi Aham. indo conquistando as terras, Ah, que legal. tipo, por onde eles passaram. Guarda o mapa. Tem na minha Bíblia. Depois tu guarda ali, Ana, pra tu compartilhar na próxima aula, pra gente ver o mapa, Uhum. tá? Olha só, na próxima aula de história, vocês vão fazer a hora do estudo, certo? Que é a 62, 63 e 64, que a gente vai corrigir. E aí, Ana, tu coloca aí, guarda o teu mapa pra gente compartilhar, porque já é 9 horas, né? Pra gente compartilhar na próxima aula, pode ser? Então, ó, para a próxima aula de história, fazer. Sim. Certo, amores? Ó, terceirão aqui, ó. Certo. Tá? Ó, beijo pra vocês. Fiquem bem, se cuidem. Não esqueçam, tá? Eu vou reagendar as trilhas. Presta atenção, hashtag fica a dica quem não fez. Eu vou reagendar até sexta-feira. Certo? Então, façam essas trilhas que não foram feitas e entregue os trabalhos que não foram entregues até sexta. Eu vou corrigir tudo no final de semana e vou lançar as notas. Então, quem não fez algum trabalho, lá na última aula de história, antes das férias, eu coloquei todas as atividades que vocês tinham que fazer. Então, não esqueçam das atividades das trilhas essa semana, certo, povo? Certo, Pro. Certo. Beijinho. Beijo. Pro. Beijo.